A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Deus ele me trouxe nesse momento para estar pregando, falando algo da palavra dele para a tua vida, uma pequena palavra de fé, de poder, de direção para a tua vida, de controle, de sabedoria, de autoridade, de mudança, de transformação, de salvação para a tua alma. Uma palavra de força para você que está cansado, uma palavra de fé para você que está desacreditado. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra de esperança para você que pensa que a tua vida não tem mais jeito. Então Deus ele vai falar contigo. Eu te peço que você fique até o final, porque em alguns minutos Deus irá estar te dando uma nova direção. Meus irmãos, lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 21, louvado seja o nome do Senhor, do versículo 18 ao 22, nos fala bem assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: É verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo que vós pedirdes na oração crendo, o recebereis. Então, meus irmãos, preste sua atenção em alguns pontos. Antes de eu estar falando do que Deus ele tem para a nossa vida, nós devemos entender que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Salvador da tua alma. Jesus Cristo é a cura para o teu problema. Jesus Cristo é a mudança que você precisa. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo, ele é tudo que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo é a palavra. E a palavra é a palavra de Deus. A palavra é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então é dele que nós precisamos buscar a cada dia. É dele que nós precisamos aprender. É dele que nós precisamos a nos render, a passarmos mais tempo da nossa vida. Porque tudo aquilo que nós não conseguimos na terra aprender, nós em Jesus Cristo nós conseguimos aprender e vencer. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele era o próprio Deus. Porque existe a divina trindade. O Pai, Filho e Espírito Santo são 3 em 1. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus também é Deus. Então Jesus Cristo, sendo Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E na sua forma carnal, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor, ele sentia também angústia. Ele sentia e passava por sofrimento, assim como você sente dores, assim como você também sofre. Jesus Cristo, ele sofreu, mesmo sendo Deus. Ele veio na sua forma carnal para nos mostrar que mesmo com dor, mesmo com dificuldade, é possível vencer. É possível sobressair dessas coisas ruins e vencer. Porém, nós devemos entender que somente através de Jesus. Não é através do que está nessa terra, não é através do bem, do dinheiro, das pessoas. É através do nome de Jesus Cristo é que nós podemos vencer o mal dessa terra e ter uma vida mudada, ter uma vida certa aos olhos do nosso Deus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo, ele estava com fome em uma certa feita e ele passou perto do caminho voltando para a cidade, que a Bíblia não nos especifica qual cidade era, porque Jesus Cristo ele passeava por muitas cidades com os seus discípulos para expulsar demônios, para curar enfermos, pessoas que estavam doentes, assim como tem pessoas que estão vendo esse vídeo que também estão doentes.
espiritualmente estão com a sua alma aflita, estão com o teu coração quebrado, está com a sua mente bagunçada, está com o teu psicológico destruído. Assim, Jesus Cristo, ele passeava para libertar e mudar a história dessas pessoas que estavam desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele teve fome, e quando ele passou perto do caminho dessa cidade que ele estava voltando, ele olhou para a figueira, louvado seja o nome do Senhor, e não achou fruto, somente folha. E naquele mesmo momento, eu creio que já era um mistério de ensinamento para seus discípulos, através da fé e da oração. Que a Bíblia nos fala que ele, quando não viu fruto nenhum, que ele queria comer algum fruto daquela figueira, ele amaldiçoou, ele falou para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E aquela figueira secou imediatamente. E quando seus discípulos que aprendiam, que estavam com Jesus Cristo para aprender mais com o Mestre e saber o que ele poderia ensinar, eles perguntaram a Jesus Cristo para aprender mais: como secou imediatamente a figueira? E Jesus respondeu, dizendo: em verdade vos digo, em verdade eu te digo, se tiverdes fé e não duvidardes, olha o segredo, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte. Jesus Cristo dando exemplo: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedis na oração, crendo, o recebereis. Então, meus irmãos, talvez tenham pessoas que estejam aqui que acham ou pensam que é impossível ter a tua vida mudada, ter o teu problema solucionado, ter essa dor, essa enfermidade curada. Mas entenda que através de Jesus Cristo, você pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vejo pela Bíblia que Jesus Cristo, sendo a própria palavra, ele era o próprio poder, ele era a própria força, a própria autoridade enviada por Deus para libertar pessoas. E hoje nós temos esse privilégio maravilhoso de termos ele na nossa vida. Hoje você pode ir para a igreja de todo o teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o teu Salvador e crer no teu coração que ele é o teu Salvador. Hoje você pode ter esse Jesus que cura, que liberta, que salva dentro de você, para te consolar nos momentos difíceis, para te ajudar nos momentos que você pensa ou não sabe mais o que fazer. Hoje nós temos o privilégio de levantarmos a nossa mão e falar: Jesus, hoje eu quero ter o Senhor na minha vida para expulsar o mal que está tentando acabar comigo. Eu creio no seu poder, eu creio na tua palavra e hoje eu quero ter o Senhor na minha vida. Então, quando um ser humano ele levanta a sua mão e tem Jesus Cristo sobre a tua vida, ele tem a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem a presença do Deus que criou os céus e a terra, o Deus que quer curar a tua vida. Ele tem sobre si a presença do Deus que abriu o mar vermelho. Ele tem a presença sobre si quando ele levanta sua mão para o aceitar. A presença do Deus que fez milagres e faz até hoje acontecer sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, entenda que a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja, tudo que hoje existe, que Deus ele fez com um propósito. Não pense você que o que você está passando, o que você está vivendo, é para a tua queda. Se você está sofrendo, se você está com problema, entenda que é Deus que está permitindo. Que é para você entender que mesmo com esses problemas, mesmo essas dificuldades, se você ter Ele na tua vida, você pode falar para o problema, para a enfermidade. Bem assim. Em nome de Jesus Cristo, sai da minha vida, enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, espírito maligno, sai da minha frente.
Em nome de Jesus Cristo, todo mal contra a minha vida saia da minha frente. Porque se Jesus Cristo ele falou que tudo que nós pedir crendo na oração será feito, então será feito. Se você falar com fé, se você aceitar Jesus na tua vida e você falar com fé contra o mal, contra aquilo que está tentando te derrubar, aquele mal, segundo a tua fé, ele sai. Porque quando Jesus Cristo falou tudo, ele falou tudo mesmo. São todas as coisas. Mas nós temos que entender que não significa que tudo que a gente pedir, Deus ele fará. Isso não significa. Pela fé a gente pode receber. Mas sabe por quê? Nem tudo que a gente pede, Deus ele pode conceder, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente bota dúvida. Aquilo que você quer, aquilo que a gente quer, muitas das vezes a gente duvida. A gente pensa que Deus ele não vai conceder, que Deus ele não ouviu a nossa oração. Então aqui está o segredo para recebermos. Quando você aceitar Jesus, quando você ter ele na tua vida, você vai ter poder. Você vai ter autoridade para falar para o mal, para ele sair da tua frente, para ele bater retirada. Mas se você falar duvidando, tipo, será que esse mal vai sair? Se eu falar, será que vai sair? Será que eu tenho poder na minha vida mesmo? Se você botar dúvida, o diabo ele vai ver que você não está crendo 100%, que Deus ele pode fazer. Mas quando você tem a fé total, perfeita em Deus, que Deus ele pode fazer, porque Deus não é mentiroso, aí as coisas começam a mudar. Então tenha Jesus Cristo na tua vida, busque uma igreja, levante a tua mão e aceita a presença de Deus na tua vida, porque aquilo que está te incomodando pelo poder da palavra do nome de Jesus Cristo, você pode tirar da tua vida, você pode dar uma ordem para o mal, para a enfermidade, para o que está te perseguindo sair da tua vida, sair da tua frente. E não só isso, mas muitas coisas também Deus pode fazer acontecer através do poder que está na tua vida. Mas para isso você tem que aceitar a tua mão, levantar a tua mão e aceitar a Cristo. Porque se a gente não tiver Jesus na nossa vida, que é Deus, nada acontece. Mas quando a gente tem, as coisas mudam. A visão das coisas mudam. E uma vida nova Deus ele quer te fazer você ter. Só basta você aceitar Jesus Cristo. E tudo que você pedir crendo na oração, Deus o fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, creiam no poder. Creia na palavra de Deus. Porque a Bíblia nos fala que para alguns é loucura a pregação, essa palavra. Tem pessoas que pensam que é loucura. Mas para nós que somos salvos, mas para nós que temos Jesus Cristo, nós cremos que é o poder de Deus. Então eu creio no poder de Deus, eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que em Jesus eu e você podemos todas as coisas. Por isso que Deus está falando contigo, que se tiverdes fé e não duvidardes, será feito aquilo que você pede. Então tenha Jesus na tua vida e não aceite o que está te incomodando, continuar te incomodando. Porque Jesus ele quer te dar autoridade para você expulsar esse mal. Louvado seja o nome do Senhor.